Oi, tudo bem? Eu sou a Roberta de Carvalho e venho mais uma vez aqui no canal para falar sobre medicina germânica. Eu quero ensinar para vocês medicina germânica, tudo que eu puder passar para vocês de uma forma prática aqui em alguns minutos eu quero fazer, tá bom? Então me siga, compartilhe, tá? Dá um joinha aí no meu vídeo pra gente continuar aqui no YouTube. E hoje eu quero falar da medicina germânica a respeito dos folhetos. Lembra lá nas leis, vocês assistiram às leis, né? Na primeira lei, a segunda lei, que é a dos folhetos, a segunda não, a terceira lei, que é a dos folhetos germinativos? Então, o que ele quis dizer com esses folhetos germinativos? Eu dei uma introdução lá atrás, falando dos 3 folhetos principais que estavam relacionados com o tipo de sentimento que a pessoa tem que ter para poder desenvolver algum tipo de doença em determinado folheto. Bom, então hoje a gente vai falar de um tipo de sentimento, tá? Voltamos mais um pouquinho na introdução, que se são 3 folhetos, são 3, basicamente, 3 tipos de sentimento. Nós temos o endo, o meso e o ecto. O endo seria, então, sentimentos de vitalidade, tá? Fica assim, a gente vai falar sobre ele hoje, de endo. O meso de valorização e o ecto de território. Deixa para o próximo se a gente falar do meso e do ecto, tá bom? Então, voltando. O tecido endotelial é o tecido lá na embriologia que vai dar origem a todos os órgãos internos do nosso corpo, desde a boca até o ânus. Então vai passar pela garganta, pela traqueia, pelo esôfago, vamos direto, né? A boca, a língua, a bochecha, tudo isso está relacionado da boca, a parte da traqueia. Vai para o pulmão, para os brônquios, bronquíolos, tá? Indo para faringe, para laringe, né? No caso da parte respiratória e ainda bucal. No esôfago, indo para o estômago, do estômago para o intestino, de intestino até o ânus. E entre o estômago e até chegar no finalzinho do intestino grosso, a gente tem as glândulas anexas, que nós temos o fígado, temos o pâncreas, o baço, a vesícula, o apêndice. Isso eu tô esquecendo aí, mas só pra gente se localizar o que eu tô falando, então, dos tecidos formados pelo folheto endotelial, tá? Também tem o coração, certo? As glândulas, como a tireoide, as glândulas de reprodução, né? Os ovários, o testículo, a próstata também, falando da parte da reprodução. Então, todos os órgãos internos, eles têm formação no endotelial. E então, vocês já conseguem entender que para poder causar algum tipo de doença nesse tipo de tecido, são sentimentos de origem vital? Porque não dá para a gente viver sem coração, não dá para viver sem pulmão. Hoje, claro, graças a Deus, a medicina está muito evoluída, consegue fazer transplante, tratamento, cirurgias, mas se a gente voltar no tempo, pelo menos vamos supor, uns 100 anos atrás, não é muita coisa. Se uma pessoa tivesse um problema no pulmão, ela morria. E hoje não, hoje tem muito tratamento, né, relacionado. A gente, graças a Deus, não morre mais tanto. Eu fico falando graças a Deus, a gente vai falar sobre Deus nos próximos, então, só para vocês lembrarem. Mas voltando para o tecido endotelial. Esse tecido, ele dá origem a todos os órgãos e tecidos internos do nosso corpo, e o sentimento envolvido para que eles gatilhem tem que ser de origem vital. O que é vital para você? Essa é a pergunta. Por quê? Dependendo de como você encara alguma coisa de vital que faça você viver, que senão você tem risco de morrer, e é morrer literal, é morrer mesmo. Então você vai desenvolver algum tipo de doença desses tecidos. E qualquer doença pode ser no nível de perda, degeneração, buraco, úlcera, até crescimento desse tecido, como um tumor benigno e maligno. Bem, vocês então começaram a entender que no tecido endotelial são os tecidos que maior parte das vezes as pessoas têm cânceres. A medicina germânica vai falar muito de câncer, como é a visão do câncer, que na verdade, eu vou falar para vocês e preste atenção no que eu estou te dizendo. Câncer não existe como uma forma que a medicina tradicional enxerga. A medicina germânica, que é o que eu venho trazer aqui para vocês, ela vê o câncer como apenas
um sintoma do seu corpo que foi estimulado pelo seu pensamento, pelo seu problema emocional para solução do seu problema real. Você transferiu um problema mental para um problema físico para resolver aquele problema. Enquanto está crescendo aquele tecido, ele está crescendo por algum motivo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma situação na sua vida que você tem que engolir, você tem que digerir. E seria nesse sintoma mesmo, digestão, que você desenvolve, então, um câncer de estômago. Vamos falar, então, de um crescimento de um tecido anormal dentro do estômago. Você pode ter um crescido normal, parecido com o original, é dito, então, que é um tumor benigno, ou com células totalmente diferentes, que é considerado um tumor maligno. Qual foi o estímulo que o seu cérebro resolveu crescer, na verdade, um outro estômago? Ou um estômago igualzinho, ou um estômago tão louco para crescer tão rápido que ele não consegue fazer uma célula igualzinha nos mesmos formatos da original. Vocês conseguem começar a entender que a medicina germânica ela vem trazer um novo conceito de doença? Mas voltamos lá. Qual foi o sentimento que você teve que digerir, que se você não digerisse, você ia morrer? Então, o seu cérebro pensa, poxa vida, se eu não tiver 2 estômagos, ele não vai conseguir digerir aquele problema, ele vai morrer. Então, ele começa a crescer aquele tecido. Como que a gente sabe isso? Procurando o sintoma não digo, procurando a emoção que antecedeu ao sintoma. Então, geralmente, para a gente começar, vocês entenderem como a medicina germânica é feita no diagnóstico. O nosso corpo tem um tempo de crescimento dos tecidos. Em uma média de 3 meses antes ao primeiro sintoma, ou 6 meses antes ao primeiro sintoma, nós temos doenças graves já no nosso corpo. Só que elas ainda não estão comprometendo a nossa vida. Mais que isso, comprometeria a nossa vida, até provavelmente a pessoa não estaria mais viva aqui. Então, partindo desse princípio, a gente começa a perguntar, fazendo uma linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Perguntar para o paciente o que aconteceu na vida dele, como a gente sabe que é estômago, que foi vital para ele, que era alguma coisa de muita importância, senão ele ia morrer. Que estava relacionado com aceitação, com digestão, entendimento, com preocupação, porque tem tudo a ver com o estômago, e que fez ele ter algum problema no estômago. Mas pelo menos de 1 semana antes, e vai voltando no tempo, 2 semanas, eu vou direto para 3 meses, porque um tumor, ele demora um tempo para ele crescer. Claro que isso vocês vão ver ao longo da medicina germânica que é muito relativo. Mas na maioria das vezes, as doenças demoram uns 3 meses mais ou menos para começar a acontecer no nosso corpo, tá? Então, deu um problema emocional, 3 meses depois, uma média, você vai começar a ter sintomas no seu corpo. Isso é legal vocês saberem, porque se você passou por algum problema emocional muito grande, fique esperto. Daqui uns 3 meses pode ser que apareça alguma coisa. Às vezes antes, depende do tanto que você somatizou no seu corpo. É uma média, tá? A germânica, também uma coisa para vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo, não é uma regrinha, não é matemática, que 1 mais 1 é 2 e tá certo, é só isso, não tem outra alternativa, tá? A germânica é uma ideia, ela é um mapa, ela é uma bússola, na verdade, que vai te nortear a procurar qual foi o sentimento que você teve que desencadeou um problema no seu corpo. E ao contrário também, quando você tem um problema, né, emocional, você já sabe mais ou menos aonde vai acontecer o problema. Mas a mágica da germânica nem é essa. A mágica é que quando a gente começa a entender que o nosso corpo é manifestação da nossa mente, então quando a gente tem alguma manifestação da mente, a gente já prevê que vai acontecer um problema. E a gente já consegue sanar pela metade essa doença. E às vezes nem aparece, porque você já entendeu, você já refletiu, já meditou sobre aquilo, já perdoou, na maioria das vezes, e a doença não acontece. E é isso que lapida você e se torna uma pessoa muito melhor, tá bom? Nos próximos vídeos a gente continua falando dos outros folhetos, tá bom?